Olá pessoal, sou Pablo Jabor, diretor de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves. Nós estamos aqui no Vitória Petro Show de 2026, um evento importantíssimo que traz toda a cadeia de petróleo e gás para discutir assuntos relevantes para o estado do Espírito Santo. E é a segunda vez que o Instituto Jones participa desse evento, sempre falando sobre sustentabilidade, sobre transição energética, sobre inovação voltada ao serviço público, né, para melhorar a vida dos capixabas. Nessa edição, a gente está começando agora a nossa série de podcasts da edição de 2026. A gente tem a honra de estar aqui junto com a gente hoje a Juliana Reis, que é a coordenadora do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas na ACEAMA, é parceira do Instituto. Nós desenvolvemos uma pesquisa juntos, que é a avaliação de impacto do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas no eixo de mitigação. Todas as políticas em andamento estão sendo analisadas pelo Instituto Jones em parceria com a ACEAMA e com a equipe da Juliana. Então, a parceira do Instituto que está aqui, obrigado Juliana por estar aqui junto com a gente. E a gente vai falar justamente sobre o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas hoje, um pouquinho, um bate-papo rápido aqui, aproveitando esse evento, aproveitando o assunto transição energética que está super atual. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência lá na ACEAMA, junto ao programa, como é que ele está. É isso aí. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. Bom, o Pablo já me apresentou, eu coordeno a pauta de mudanças climáticas dentro da Secretaria de Meio Ambiente e também o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Hoje, antes de falar um pouquinho do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, eu vou falar da estratégia climática do Espírito Santo como um todo, onde o programa é o nosso principal instrumento. A gente tem uma política lá de 2010, que é a política de mudanças climáticas, que ela passou por um processo de atualização agora. Já foi aprovado por todos que participaram, todos os órgãos envolvidos, e agora está em fase final para ser encaminhada à Assembleia. Então, é uma importante atualização, porque é um marco importante voltado à pauta de mudanças climáticas. Além disso, nós também temos o Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas, que é um fórum com a participação de diversos setores, academia, sociedade civil, setor produtivo e setor público. E, além do fórum, nós temos uma comissão, a Comissão Estadual de Mudanças Climáticas, que é para dar um apoio técnico a esse fórum. Além disso, nós também aderimos a duas campanhas super importantes da ONU. A campanha Haste Zero e a campanha Haste Resiliência, que nós firmamos compromisso de tornar o Estado carbono negativo até 2050 e um Estado mais resiliente até 2050 também. Para isso, para que a gente conseguisse cumprir com o que foi assumido nesses compromissos, nós criamos o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Na verdade, o programa ele já existia desde 2021, mas ele era só falado, ele não era formalizado. Então, nós formalizamos o programa, por meio de decreto, e hoje o programa está funcionando com dois principais eixos, o eixo de mitigação e o eixo de adaptação. Mas antes de falar sobre este eixo, o programa hoje ele tem força porque ele é coordenado pelo governador. Ele tem a sua coordenação executiva feita pelo secretário de Meio Ambiente e a secretaria executiva feita por mim. Então, tem toda uma governança dentro do programa e dentro do programa também tem os comitês estratégicos dele, que discute pautas de acordo com a temática. E tem a participação de todos os órgãos e setores envolvidos na temática de mudanças climáticas. E aí, voltando para os dois eixos principais, que é o eixo de mitigação e o eixo de adaptação, no eixo de mitigação, o nosso principal instrumento norteador é o nosso plano de descarbonização, que é o nosso Net Zero ES, onde temos várias estratégias para chegar a 2050 a carbono neutro. Na verdade, nós vamos ser carbono negativo se a gente conseguir cumprir tudo que está lá no nosso plano. O plano ele foi entregue em 2024, ele teve a participação de todos os setores, então ele foi um plano que foi construído de forma múltipla, envolvendo todos os setores, academia, setor produtivo, setor privado, setor público, e eu acho que esse é o grande sucesso do nosso plano, essa participação de todos os setores, essa construção conjunta. Não é só um plano de governo, é um plano também da federação, é um plano da sociedade civil, é um plano da academia. E aí, para ajudar na implementação das ações que estão no plano, a gente criou o Fundo de Descarbonização, que é um fundo hoje que já tem 500 milhões aportados pelo Fundo Soberano, através do Fundo Soberano,
E também, através de parcerias, já temos um PL aí aprovado de mais de 1,2 bi. Então, é um fundo de descarbonização bem robusto para apoiar justamente na transição energética. E aí, falando um pouquinho também da estratégia de descarbonização, nós temos o selo Descarboniza ES, que é outro projeto muito importante, que incentiva as empresas a reduzir as suas emissões. Então, a empresa ela tem que apresentar um plano de descarbonização, um inventário e comprovar a sua redução ou a compensação de 5% das emissões. Então, esse é um projeto muito importante que a gente está tocando também. Já fornecemos emitimos, né, o primeiro selo no ano passado e vamos lançar o novo edital agora este mês para que novas empresas possam aderir ao selo. Já voltando para a pauta de adaptação, que é o outro eixo principal do programa, a gente tem nosso plano de adaptação, que é um plano muito robusto, com metas, para que a gente chegue a 2035 com o estado mais resiliente, e ele vai ser entregue nos próximos meses. Também é um plano que está sendo elaborado de forma conjunta com todos os órgãos e secretarias, e também outros setores, sociedade civil, setor produtivo, e essa é a principal estratégia norteadora, esse é o principal instrumento norteador da pauta de adaptação. Além disso, nós temos o Fundo Cidades, que é um fundo que apoia, né, a execução de obras nos municípios, obras de adaptação. É um fundo de repasse fundo a fundo, para apoiar justamente nessa adaptação dos municípios. Além disso, temos um novo projeto que está para ser contratado, que é o Cidades Resilientes, que é um projeto que vai apoiar a elaboração dos planos de redução de risco e adaptação climática de todos os municípios capixaba. Isso é importantíssimo. Muito importante. E vai ser um projeto super inovador, porque normalmente todos os estados eles fazem isso de forma separada. Eles estudam o risco presente no plano de redução de risco e o risco futuro no plano de adaptação climática. E nós vamos elaborar os dois de forma conjunta. Então, vai ser o primeiro estado do Brasil que vai fazer essa elaboração desta forma. E vai ser também o primeiro estado do Brasil que vai ter todos os municípios com plano de redução de risco e adaptação climática. Então, é um projeto super inovador também. Além disso, o programa ele conta com mais de 90 ações, mais de 3 bi investidos. Aqui eu falei alguma dessas ações, sim, mas tem muitas outras, né? Tem o Gás para Mover, então tem várias outras iniciativas importantes. E para acompanhar tudo isso, para ver se realmente está acontecendo, a gente tem a comissão de acompanhamento, que é uma comissão que acompanha se aquilo está sendo executado, as metas e tudo mais. Muito legal. E assim, de tudo que você falou, a gente vai destacar algumas coisas aqui para se aprofundar um pouquinho mais, porque é tudo muito importante, né? Sim. Mas vamos aprofundar algumas coisas que eu acho que a gente precisa destacar de fato. Eu acho que não falta inovação nas iniciativas relacionadas à questão climática no estado, né? Primeiro ponto e fundamental que você já mencionou é o protagonismo do governador, né? Dificilmente uma política pública dá certo se o principal gestor não está ali à frente ou pelo menos convencido de que aquilo é realmente fundamental. Então esse é um ponto de partida fundamental também para as ações aí voltadas às questões climáticas. Então a gestão do governador à frente disso é um dos pontos chaves aí para o sucesso. Mas um outro ponto muito importante é a questão do recurso financeiro para que as ações possam ser desenvolvidas, ou seja, é a sustentabilidade dos planos. Porque fazer plano tudo bem que tem sua complicação, mas de tudo é o mais fácil, né? Então, plano tá cheio de planos por aí, né? E o grande, o complicador é justamente você ter recurso e, além de recurso, acompanhar a execução dos planos, monitorar a execução desses planos. E o Estado está se preparando para isso. Ou seja, você mencionou o Fundo Soberano, que é um fundo justamente que o Estado tem, que economiza recursos que vêm dos combustíveis fósseis, né? Também, para que a gente possa utilizar isso para o bem da sociedade. Então é um uso inteligente de um fundo para que a gente possa ter mais sustentabilidade, né? E para que a gente possa ter carbono neutro, né? No futuro próximo, né? E ter as ações aí de adaptação todas implementadas também. Então ter fundo cidades, ter o fundo soberano é fundamental. O recurso passado de fundo a fundo para os municípios também é fundamental, importantíssimo nisso. Então eu queria que você destacasse o caráter inovador dessa iniciativa, da sustentabilidade da iniciativa climática, porque isso é inédito também no Brasil. Sim.
O Espírito Santo é o primeiro estado brasileiro com um fundo voltado para mudanças climáticas, porque a gente tem no eixo de mitigação o fundo de descarbonização e no eixo de adaptação o fundo de cidades. Se a gente pesquisar e olhar aí nos outros estados brasileiros, a gente não tem isso. O fundo de descarbonização é o primeiro fundo de descarbonização do Brasil e um dos poucos do mundo também, se você for pesquisar, porque além da gente ter um planejamento, que é o nosso plano de descarbonização, a gente também viabiliza a implementação das ações de descarbonização através do fundo de descarbonização, que pode possibilitar uma transição energética das empresas. E para a questão de adaptação, a gente vai ter um plano de adaptação agora e a gente também vai viabilizar a implementação de obras de adaptação através do Fundo de Cidades. Então, o Espírito Santo ele sai na frente disparado sobre as ações climáticas, principalmente nos mecanismos financeiros. A maior dificuldade de todos os estados, eu acompanho todos os estados porque eu estou à frente da coordenação da Câmara Técnica do Clima em nível nacional, onde todos os estados estão presentes nessa Câmara Técnica. E a maior dificuldade dos estados é a questão do financiamento para a implementação das ações. E isso a gente não tem esse problema aqui no estado. Claro que a gente precisa de mais recurso ainda? Precisa. O que a gente tem é suficiente para bancar a transição energética do estado? A descarbonização? Ainda não. Mas a gente está muito à frente dos outros estados e de vários outros estados de outros países e outras regiões. Então, realmente, o Espírito Santo está à frente na pauta de financiamento. E isso já está sendo, inclusive, reconhecido internacionalmente, né? Sim, internacionalmente. Então... Quando a gente leva isso para as COPs, né, as conferências sobre mudanças climáticas da ONU, e apresenta o fundo lá, muitas organizações internacionais olham para o nosso fundo e ficam, nossa, que incrível o projeto de vocês. Então já é referência também fora, além de ser referência no estado, no país também é fora do país. Isso é muito interessante. Vários países já usaram o nosso modelo, entram em contato com a gente para entender o nosso modelo do fundo de descarbonização para tentar implementar nos seus estados ou nos seus territórios. Então, a gente tem um case aqui de sucesso que serve como espelho, né, modelo para outros países também, outros estados de outros países. Isso aliado a um acompanhamento permanente das ações que estão estabelecidas no plano, com metas. A gente tem não dá para garantir, porque, né, com política não se garante muita coisa, mas dá para a gente pelo menos entender que a gente está num caminho assertivo, né, de busca de uma sustentabilidade das ações, né, e de que o plano tenha continuidade e consiga atingir seus objetivos. Sim. Então, eu queria, se você puder destacar alguns pontos importantes sobre essas comissões que são criadas e sobre esse acompanhamento multissetorial e dentro do próprio governo, envolvendo diversas secretarias que vão permanentemente acompanhar a execução das ações, tanto relacionadas à descarbonização quanto de adaptação. Bom, logo na concepção dos planos já foi pensado em construir algo participativo envolvendo todas as secretarias e todos os setores. Então, na hora de monitorar, não poderia ser diferente. Então, nós criamos uma comissão para monitorar, com a participação de todos os setores, para monitorar e acompanhar o desenvolvimento dessas metas, né, e dessas ações. Além disso, dentro do programa, a gente tem os comitês estratégicos para também acompanhar as ações que estão em cursos e que estão diretamente ligadas aos planos, tanto de adaptação e tanto de descarbonização. Então, quando a gente pensa na governança climática para o acompanhamento desses planos, a gente envolve o fórum, que tem a participação de todos os setores, a gente envolve o programa Capixaba, que tem a participação de todos os comitês com todas as secretarias, e a gente envolve os gestores como um todo. Então, a gente tem um processo de governança para acompanhar essas ações muito robusto, que eu acho que é assim que a gente consegue ter sucesso na implementação dessas ações, né? A gente precisa acompanhar. Paralelo a isso, a gente está com a contratação agora, junto com a UFES, de um projeto do MRV climático, onde a gente vai, de fato, monitorar, relatar e verificar cada ação, né? As metas, os planos, vai ter isso dentro de uma plataforma muito robusta, onde toda a sociedade também vai poder acompanhar isso de forma muito transparente. A meta de tal setor é X, essas ações têm que ser feitas, o que está sendo feito, o que já foi feito, quanto essa ação já contribuiu para a meta de redução. Então a gente vai ter tudo isso muito bem detalhado dentro dessa plataforma, que provavelmente deve ser lançada no próximo ano. A gente já vai iniciar a contratação dela agora.
vai passar por todo um processo de elaboração, de recolhimento dessas informações, para que a gente tenha isso de forma muito transparente, que é muito importante isso também. Além da gente ter o plano, a gente implementar ele e dar a transparência sobre tudo que a gente está fazendo. Aproveitando que você está falando de transparência, vamos finalizando já a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que o Instituto Jones tem feito junto aí com a CEAMA, né? Fazendo uma análise executiva de todas as políticas públicas que estão em andamento relacionadas ao eixo de mitigação, né? Um desses eixos que a gente está discutindo aqui, além do eixo de adaptação, a gente trata da mitigação, que são as ações relacionadas à descarbonização. Como é que você vê esse trabalho e aquilo que está sendo realizado dentro dessa perspectiva de análise executiva? Nossa, é um trabalho super importante, tanto é que teve um aditivo e a gente pretende que essa análise seja feita em outros projetos também e até nos de adaptação, porque a gente consegue ter uma visão que às vezes a gente não tem, mesmo trabalhando no projeto. Eu falo particularmente de uma análise que foi feita, que foi do plano de descarbonização, que isso possibilitou a gente ver muitos pontos, tantos pontos fortes, tantos pontos fracos, tantas oportunidades, e isso para todos os projetos é muito interessante, para que a gente consiga ajustar as rotas quando necessário. E aí, esse trabalho que vocês estão realizando com a análise executiva é super importante, é fundamental, e eu acho que tem que ser feito em todos os outros projetos do governo, não só nos de mitigação, não. Legal você estar falando isso, mas eu vou destacar uma coisa importante para que a análise executiva e essa avaliação que a gente faz dê certo. Só tem um jeito dela dar certo, é quando o gestor, e você é uma gestora, reconhece a importância desse tipo de análise. Porque, afinal de contas, a gente, de fato, acaba expondo eventuais pontos que podem ser melhorados, né? E a gente acaba trazendo isso para a discussão e apresentando isso para o gestor. E nem todos, né, a gente pensar aí no Brasil, vão ter essa visão de que é importante a gente ter essa análise, aproveitando o que você mencionou antes, que é a transparência. Sim. Essa transparência na gestão e essa visão de que é importante ter alguém fazendo essa análise que quem às vezes está de dentro não consegue ver, né? E isso o CIMAP faz para diversas políticas. O CIMAP é nosso sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas. A gente está conseguindo construir uma cultura no Estado da avaliação. Quer dizer, da gente fazer a política pública com base em evidências, né? Com base em informações, e que essas informações retroalimentem essas políticas públicas para que elas possam ser mais assertivas, para que elas possam inclusive melhorar. Inclusive as melhores políticas públicas podem sempre melhorar. Sim. Né? O dinheiro público não é infinito, né? O dinheiro público, muito pelo contrário, né? A gente sempre precisa de mais recursos para executar aquilo tudo que a sociedade precisa. Então, quanto melhor a gente conseguir utilizar esse recurso, mais resultados positivos a gente tem para a sociedade. Então, é muito bom ouvir isso de você, mas você também é um caso à parte no sentido de valorizar esse tipo de ação, né? Porque isso de fato é muito importante. A gente tem a sorte de estar num momento do Estado em que isso é muito favorável. Essas avaliações estão sendo sempre muito bem recebidas, né, pelos gestores, pelos secretários, e entendendo a importância das avaliações para a própria execução das políticas públicas. Juliana, no ano passado o Instituto Jones completou seus 50 anos, no final do ano, né, em dezembro do ano passado. A gente publicou um livro que são os 50 anos do Instituto Jones. Tem alguns artigos aqui, inclusive a gente traz artigos de ex-diretores, da atual diretoria e de colaboradores do Instituto. Eu quero deixar uma cópia com você. Você hoje é parte dessa história do Instituto. Aliás, desde que você iniciou suas atividades no governo, a gente já vem conversando sobre as ações da Secretaria. E então eu queria presentear você com um exemplar desse livro e te agradecer também por você estar esse momento aqui com a gente e toda essa parceria, né, que você vem tendo aí junto com as ações do Instituto Jones. Obrigado, tá? Muito obrigada pelo livro, amei a capa, muito bonito, parabéns pelos 50 anos, muito obrigada pelo convite também, e pode contar conosco sempre com essa parceria e agradecer a parceria de vocês também, né? Obrigado, valeu. Obrigada.